13, verso 8. Tem uma boa notícia para você. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém? Amém. Querido, essa é uma boa notícia para mim e para você. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não sei por que você veio aqui, mas eu sei que foi Deus que gerou esse desejo de te trazer até esse culto, porque Ele tem algo para a sua vida, algo para te ministrar, algo para falar ao seu coração. Então essa noite, abra o seu coração, tenha uma expectativa, porque Jesus está aqui e Ele ainda continua fazendo milagres. Você acredita nisso? Amém. Ele continua. A fonte não secou, a fonte continua jorrando. E essa noite você veio até a fonte, pode ter certeza que você vai sair daqui saciado, tocado, ministrado por Ele. Porque Ele um dia fez, mas Ele ainda não parou. Hoje Ele faz e continuará fazendo, porque Ele é uma fonte inesgotável, Ele não tem término, Ele não se esgota, Ele é um rio que flui, rio de água viva, para matar a sua sede, e Ele também é o pão para matar a sua fome. Fique de pé comigo essa noite e abra o seu coração. Feche os olhos. Pai, no nome de Jesus, que nesse momento, meu Pai, iniciamos esse culto, queremos te adorar, te exaltar. O Senhor é o principal dessa noite. Então seja bem-vindo em nosso meio. Que o Senhor essa noite tenha liberdade de fazer aquilo que o Senhor deseja. Nos ministre, nos toque. E Pai, que essa noite queremos render o melhor culto, uma melhor adoração ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória, de todo louvor e toda adoração. Pai, estamos com o coração aberto e ansiamos, meu Pai, um toque do Senhor, um toque do céu, um toque que nos mude, que nos transforme. Pai, no nome de Jesus, nessa noite oramos e agradecemos ao Senhor, no nome de Jesus, amém. Querido, aplauda o Senhor, querido. Queremos render a nossa adoração a Ti. Fica à vontade, Espírito Santo, para falar, para ministrar, conforme for a Tua vontade. Que você abra o seu coração hoje, para que o Senhor possa ministrar a tua vida. E assim você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Você vai sair daqui diferente, mudado, transformado. Porque onde o Espírito Santo de Deus está, ali há liberdade. E nós chamamos a liberdade do Senhor para este lugar nessa noite. Vem, Espírito Santo.
cheio do teu Espírito. Vem com a tua alegria, vem enxugar, Jesus. Vem com a tua alegria, Jesus. Respira esse cheiro,
Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Vamos dar as palmas?
pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Amém? Amém. Aqui, o escritor ao Eclesiastes, ele está falando quão importante é a semeadura que a gente vai semear, as sementes que a gente vai semear. E principalmente, aqui, ele está falando sobre compartilhar. Tudo aquilo que nós recebemos do Senhor é usado e precisa ser usado também para o bem dos outros. Digamos, se você ganha um carro, por exemplo, você vai ajudar as pessoas, vai dar carona para as pessoas para virem na igreja. Eu lembro que quando eu comecei a ir na igreja, eu tinha 11 anos. Então, a carona que eu tinha era a pé. Minha líder não tinha carro, ela me levava a pé para casa. Então, ela já compartilhava as pernas dela comigo. E a gente ia a pé para casa. Depois, quando eu ganhei, ou quando eu comprei meu primeiro carro, eu dava carona para as pessoas. Depois já não era mais só com as pernas, a gente já usava aquilo que Deus tinha dado para a gente. Então, às vezes, você pode não ter, vamos dizer assim, um carro. Mas se você tem as suas pernas, você pode ajudar as outras pessoas com aquilo que Deus te deu. Com aquilo que Deus te deu, você pode compartilhar com as pessoas. É isso que o escritor está falando aqui. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, porque você não sabe que desgraça poderia cair sobre a terra. E sempre quando eu precisei de carona, quando meu carro estava na mecânica, alguma coisa, eu sempre tive carona. Por quê? Porque eu tenho muita carona. Quanto mais você semeia, quando você precisar de alívio, quando você precisar colher, você vai ter o que colher. Amém? E uma coisa muito mais interessante é que ele fala assim: quem fica só observando o vento, ou observando as oportunidades passarem, e não agarra elas, você vai perder a oportunidade e pode ela nunca mais voltar. Tinha um tio da minha mãe, bem antigo, que ele dizia assim, que as oportunidades eram como um trem. Se você não estivesse na estação na hora certa para pegar o trem, ele ia passar e nunca mais ia voltar. As oportunidades vêm para todo mundo e vêm de várias maneiras, de várias formas. Mas cada oportunidade ela tem uma particularidade dela. Você não vai ter a mesma oportunidade que você está tendo hoje, amanhã. Amanhã vai ser outra oportunidade, não vai ser a mesma. Então a oportunidade que você tem de semear é hoje. Amanhã você vai ter uma outra oportunidade? Sim, mas isso é uma oportunidade diferente. E você vai colher diferente. Amém? Amém. Então, a gente não pode ficar só observando as pessoas passarem triunfantes na nossa frente, como diz as 7 chaves da justiça. Não, eu não posso só ficar observando. Eu preciso ser aquele que vou também. Eu preciso ser aquela que também semeia, aquela que também vai atrás do sucesso, atrás da bênção, atrás daquilo que Deus quer para mim. Mas para isso eu preciso semear. Eu preciso estar disposta a fazer isso. E lá no verso 6 ele fala: plante de manhã a sua semente e até de tarde não deixe as suas mãos ficarem à toa. Ou seja, tem a oportunidade de semear de manhã, semeia. Tem a oportunidade da tarde, semeia também. Eu não posso só ficar esperando, vamos dizer assim, aquela palavra triunfante, aquela palavra assim, não, agora eu creio nessa palavra e eu vou semear. Na outra eu não creio, então eu não vou semear. Não, em todas as palavras eu preciso selar elas na minha vida. Eu preciso lançar a semente e Deus vai trazer o crescimento.
bênçãos, o crescimento, as portas abertas, sim, mas precisa ter semente minha. Porque se um semeador não planta, não semeia a semente, do que vai adiantar chover? Ele não vai colher nada. Então o Senhor, Ele vai mandar a parte dele, mas eu preciso ter a terra preparada com a semente lá dentro, para que quando a chuva vir, eu possa colher, eu possa receber ela. Amém? 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 Então, nessa noite, você vai fazer a tua parte. Você vai semear, vai preparar a terra do seu coração. Aqui a palavra está sendo lançada e você vai selar essa palavra com uma oferta. Hoje você vai dedicar nesse altar, que é uma terra boa, é uma terra fértil, e aí você vai semear e Deus vai mandar a chuva e vai te abençoar. Amém? Amém. Deus, Ele vai mandar a chuva, isso está certo. Mas agora, vai ter tua semente ali para poder colher? Eu quero ter, então por isso que eu semeio. Amém? Então traga até o altar e a gente vai estar orando por você, em nome de Jesus. Declaramos as bênçãos remedidas sobre eles, Pai, conforme a fidelidade deles ao Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos os céus abertos, as portas abertas, as janelas, o céu aberto, tudo aberto, Senhor, para que eles possam prosperar. Em nome de Jesus, e também prospera essa obra, Senhor, para que ela cresça e apareça, e o Teu nome seja glorificado na terra através de nós, aqui neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos algo novo do Senhor vindo sobre o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, temos alguns recados rapidinho. O pastor Alex vai colocar lá. Olha só, no mês de maio e no mês de junho nós vamos ter grandes eventos maravilhosos. E assim, ontem quando a gente recebeu a notícia, eu disse, glória a Deus, a gente estava precisando. E vai ser incrível, você não pode perder. Amém? O que vem primeiro, pastor? A escola de profeta? A escola de profeta. Nós vamos ter com o bispo Jefferson e a bispa Elisandra lá na sede a escola de profetas. Vão ser 2 dias, dia 2 e dia 3 de maio. Isso mesmo, dia 2 e dia 3 de maio, lá na sede. Então, vamos esperar ali, vamos colocar até mais informações. Se você quer participar, faça já a sua inscrição, porque Deus vai derramar dons sobre nós. Amém? Amém. Uma unção profética vai vir sobre nós. O que é uma profecia? Uma visão. Aquilo que eu ainda não estou vendo, mas Deus já me mostra lá na frente. E assim eu consigo ter um norte, eu consigo ter um direcionamento. Então, dia 2 e dia 3 de maio vai ser das 2 da tarde às 8 da noite. É um sábado e domingo? Sábado e domingo. Então, o tema é ouvindo Deus, ativando profetas. Amém? O valor de inscrição do material vai ser R$69 por pessoa. Lá você vai receber um material e, gente, é investimento. Investimento. Isso é para a nossa vida ministerial e para a nossa vida espiritual. Então, toda igreja está convidada. Então, separe esses dias, dia 2 e dia 3 de maio, das 2 da tarde às 8 da noite. Você tem um compromisso marcado com a escola de profetas. Amém? Amém. Glória a Deus. E no dia 12, 13 e 14 de junho, nós vamos ter o nosso encontro face a face com Deus. Isso é tremendo, é um encontro que já até arrepia, porque você vai sair de lá tremendo mesmo. Então prepare-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Você já viu Deus face a face? Você já viu Ele de verdade, frente a frente? Nesse encontro você vai ver. Então, se você quer conhecer a face de Deus, você precisa ir nesse encontro. Ali é um encontro onde você vai ser totalmente liberto,
totalmente curado, você vai ser transformado, ali maldições hereditárias vão ser quebradas, e ali uma cura e uma libertação tremenda. Então é para toda a igreja. O valor da inscrição é de R$210, que é o valor simbólico de todas as refeições. Você vai ter refeição na sexta, 5 refeições no sábado e mais 4 refeições no domingo. Então, o José ele já está manifestando, já está tremendo já. Amém? Então, esse valor é para você comer, não precisar ir para casa e voltar. Nós vamos ficar lá na sede o dia todo, sexta-noite, sábado o dia inteiro e domingo até umas 4 horas da tarde, até o culto, né? E lá você vai ser totalmente transformado. Isso aqui, não vale nada, portanto que você vai receber. Portanto que Deus vai fazer na tua vida. Isso aqui não é nem preço. Isso aqui é só para pagar com comida mesmo. Amém? Mas, gente, vocês não podem deixar de ir. Então, a gente já está avisando com mais de um mês de antecedência. Se vocês quiserem, já podem ir fazendo as inscrições, ou até mesmo pagando antes, para não ficar tão pesado no dia. Tá? Pode fazer no cartão, 3 vezes, a apóstola está falando. E vocês vão sair de lá totalmente transformados. Então, se você quer conhecer Deus, a face de Deus, se você quer ter tua vida transformada, você precisa ir. Amém? Amém. Você pode aplaudir o Senhor, receba a nossa apóstola. Hoje Deus vai falar tremendamente com você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças e paz, queridos. Amém? Louvado seja Deus, né? Mais um dia na presença dele. E mais um dia para poder louvar, como foi cantado aqui, o louve ao Senhor, né? Todos os dias a gente acorda para isso, para louvar quem nos fez, né? Aquele que nos dá o ar para a gente poder respirar. Hoje a gente está aqui, está muito bem, graças a Deus, né? Mas tem pessoas que elas estão respirando através de um tubo, né? Tem pessoas que elas estão respirando através de um cano. E eu e você podemos louvar o Senhor, né? Então nós vamos expressar, né? Porque nós estamos bem. Deus, Ele tem nos dado fôlego para poder adorar Ele. Amém? Olha para a pessoa que está perto de você. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. A palavra louvor quer dizer elogio, né? Então, louvor é um tipo de elogio. Adoração é diferente. Adoração é entrega, né? Às vezes a gente entende que a adoração é canto. Não, a adoração não é canto. Você pode adorar cantando, mas não é canto. É quando você se entrega. Né? Tem pessoas que elas se entregam naquele louvor, naquela adoração. Eu lembro de uma vez o meu irmão, a gente estava no culto e tinha os louvores cantando assim, ele estava na frente, assim, no lugar onde vocês estão. E eu lembro que o louvor começou a tocar. Na segunda música ele fechou os olhos, ele levantou as mãos, né? Ele não vinha na igreja, naquele dia ele veio, e ele levantou as mãos e ele começou ali a cantar. Daqui a pouco ele estava vomitando, caiu no chão e começou a vomitar. E saiu ali um monte de coisa, né? Não preciso contar o que saiu ali, né? Mas era porque ele tinha almoçado, né? E aí a gente começou aí, levantou ele e tal, e dali nasceu o pastor, né? O que estava mal dentro dele, o que tinha de ruim dentro dele, saiu através daquela adoração. Então, quando você levanta as mãos, quando você adora, quando você se entrega de verdade ao nosso Deus, aquilo que é ruim que está dentro de você, sai. E aquilo que é bom do nosso Deus, vem, entra, né? Então, hoje ele é um pastor, está lá cuidando de uma igreja em Safras, onde meu marido está pregando lá. Então a gente vê como é importante que a gente adore, né? E eu posso adorar limpando uma igreja, eu posso adorar fazendo um trabalho, eu posso adorar ajudando alguém, eu vou me entregando a Deus ali de verdade, eu posso adorar no meu quarto e eu posso adorar cantando também, né? Mas louvor quer dizer elogio, quando você elogia, quando você come uma boa comida e você diz, poxa vida, quem fez essa comida, né? Que tem os cozinheiros, né? Quem fez essa comida, que coisa maravilhosa, da onde saiu esse tempero, da onde saiu aqui, tem amor aqui, você está elogiando, você está louvando quem fez aquela comida. Quando nós louvamos a Deus, nós louvamos por esse dia, que dia lindo, você está louvando a Deus, né? Quando você está cantando, você está louvando a Deus, e tudo isso traz sobre nós algo especial. Então é muito importante que a gente adore, e é muito
lá num poço com Jesus, e Jesus diz para ela que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, eu posso adorar de forma superficial, eu posso adorar de forma verdadeira. Então, tem os verdadeiros e tem os artificiais, né? A gente sempre fala disso, essa flor aqui ela é linda, mas ela não é de verdade, ela só está infectando, ela não tem vida, né? Agora, um girassol de verdade vai sair uma essência dele, vai sair um perfume, porque ele tem vida, né? Então ele tem vida, ele nasce e ele também morre, ele tem um tempo também, mas ele morre porque ele soltou toda a sua vida, ele deu toda a sua vida ali, ele soltou ali o seu perfume, a sua essência, né? Então esse aqui não vai morrer, porque ele não é de verdade, né? Mas o de verdade, ele acaba, ele nasce, ele cresce, ele solta o perfume, ele morre, e aí dele nascem outros, e nascem outros, e nascem outros, e nascem outros. Uma grande plantação acontece por causa das sementes daquele que morreu. Então, quando nós adoramos de verdade, nós morremos para nós, para podermos entregar para aquele que vive. E através disso nascem outros através de nós. E é extraordinário isso aí, isso é um processo de vida, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Hoje eu queria falar lá em Romanos 12, 1 e 2, mas vamos para Tiago primeiro, Tiago 2, 17 e 18. Consegui colocar aí na tela para nós, para a gente poder ler primeiro. Tiago 2, 17 e 18. Bem? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amém? Amém. Pai, está aqui a tua palavra, nós oramos para que o teu Santo Espírito se revele de uma forma muito especial àqueles que o Senhor trouxe ao santuário nessa noite, de uma forma tremenda, o Senhor ministra no nosso coração, que nós saiamos daqui, Senhor, multiplicando tudo aquilo que o Senhor tem a nos ministrar, a nos falar. Espírito da profecia, da revelação, vem e desce, ministra os nossos corações, abre os céus, fala ao nosso coração, que manifesta de uma forma toda especial, de acordo com a realidade. Em nome de Jesus, nós nos entregamos esse tempo e é tudo aquilo que o Senhor decidir fazer neste lugar. Nós repreendemos toda caveira e declaramos que o abismo agora é em prisões eternas até o grande dia do juízo final. Repreendemos todo engano também em nome de Jesus Cristo. Quebramos, Senhor, as artimanhas de Satanás, os grilhões, as algemas. Declaramos desfeito agora pelo poder do nome de Jesus, e declaramos que onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. E nós declaramos a liberdade do teu Santo Espírito. Fica à vontade, Senhor, para ministrar na vida de cada um dos teus filhos. Meu Deus, dá ordem aos teus anjos ministradores. Vocês têm liberdade para ministrar de acordo com a realidade, de acordo com a necessidade nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, se tu tens fé, mostra-me as tuas obras. Vamos de novo no 17. Fala assim: assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta. Em outras palavras, se eu tenho fé e eu não tenho atitudes, eu não reajo, então essa minha fé é uma fé morta. Ela é como essa planta, uma planta artificial. Ela não tem vida. Para que a minha fé tenha vida, ela precisa ter uma atitude, ela precisa ter uma ação. Então toda fé sem obras, ela é uma fé morta. Ela só diz que crê, ela só diz que aceita, mas ela não tem uma reação. Nós sabemos que Tiago fala que até os demônios creem, mas eles não obedecem. Então eles também creem, eles também acreditam em Deus, né? Mas eles não obedecem. Então o que adianta crer se eu não tenho uma atitude segundo a palavra de Deus? Então nós precisamos ter uma atitude segundo a palavra de Deus. Hoje eu estava dizendo para Deus desde ontem, né? Deus, o que o Senhor tem lá para o norte? O que o Senhor tem lá para o norte, para o Mirável Norte, né? Que o Senhor possa me ministrar. E eu fiquei ali orando ontem, orei hoje, né? Falei com Deus. Quando eu fui abrir lá
Eu já tinha me ministrado já uns 2 dias antes, falando sobre obediência, e eu fiquei lendo ali sobre isso, que mais vale obedecer do que sacrificar, mais vale obedecer do que sacrificar. Já vou dar os textos para vocês. E hoje, quando eu fui abrir lá, eu estava lendo um livro, fui abrir o livro dos Caçadores de Deus, estava lá sobre pagar o preço. Há uns dias atrás tinha uma irmã lá da igreja, que era bem novinha na fé, então ela faz bastante perguntas, bastante coisa, e aí ela tinha pegado um vídeo no TikTok, e esse vídeo era de um rapaz que estava falando, e o rapaz fala muito lindo, uma palavra maravilhosa, uma palavra de Deus. Eu fui ouvir o que ele estava falando, e ele estava falando sobre pagar o preço, que muitas pessoas falam sobre pagar o preço, e não tem necessidade de pagar o preço, porque Jesus já pagou o preço. Então o preço já foi pago na cruz, não tem necessidade. E ele foi falando ali lindamente, e eu fui ouvindo, e depois eu disse para ela: o que tu entende sobre isso? Tu entende que a nossa salvação, ela precisa ser desenvolvida com temor e com tremor? Então Jesus, ele já pagou o preço para que eu pudesse ser salvo. Mas essa salvação, ela precisa ser desenvolvida com temor, né? E com tremor. Então, quando Deus fala, Romanos 1 e 2, você consegue colocar para nós ali, ele está falando sobre eu ser um sacrifício vivo, santo, que agrada a Deus. Que é um culto com raciocínio. Quando nós falamos de aliança, aqui tem uma aliança, ali tem uma aliança, né? Com certeza ele se entrega bastante nessa aliança, né? E com certeza ela se entrega também nessa aliança, por isso eles conseguem caminhar junto. Aqui também ela se entrega nessa aliança, ele se entrega também nessa aliança, né? Às vezes eu costumo falar que quando eu casei, eu gostava muito, eu gosto muito, né, de comer polenta com galinha, eu acho assim muito bom, né? A minha mãe é polaca, né? Eu veio dessa descendência, e a gente gosta do meu pai, né, italiano, então a gente gosta muito de comer isso. Mas meu marido comeu muito fubá, então quando nós casamos, ele não gostava de. Quando ele via que tinha aquilo, ele fazia: eu não acredito. E eu tive que abrir mão disso, então não dava para a gente comer sempre, com muita frequência, como eu comia quando era solteiro. Então eu tive que abrir mão de algumas coisas. Estou usando um exemplo para que vocês possam entender que sempre quando a gente entra numa aliança, a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa, ou seja, pagar o preço. Você consegue entender? Para poder ter aquilo lá. Porque se eu não abro mão de alguma coisa, se eu não pago o preço, eu não vou conseguir ter aquilo, não vou conseguir sustentar aquilo. Hoje nós vivemos num tempo onde ninguém quer pagar preço, ninguém quer se sacrificar, ninguém quer fazer nada, todo mundo quer viver a vida normal. E quando nós falamos de legado, falamos de herança, né? Existe herança, existe um legado. O que é a herança? Herança é algo que eu recebo porque eu tenho direitos, porque eu fiz parte de um sofrimento. Você consegue entender? Quando nós vivemos uma família, por exemplo, digamos, né? Eu sou herdeira do meu pai, né? Vocês são herdeiros dos pais de vocês, né? Então nós fizemos parte daquela vida, parte do sofrimento deles, da vida do que eles arderam para poder sustentar, construir e ter. Então, por conta disso, quando eles partem, eles deixam ali uma herança. Então, existe herança também que elas são espirituais, e nós herdamos essas heranças espirituais, heranças às vezes boas, heranças às vezes ruins. Hoje a gente sabe que até dívida, né, as pessoas herdam, né? Então a gente sabe que existe isso, e também espiritualmente isso acontece. Quando eu estou falando sobre isso, deixa eu botar aqui, vamos lá. Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em. Vamos ler aí. Vamos ler tudo junto, vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Isso, aqui o apóstolo Paulo está rogando, ele está pedindo, né? Ele está dizendo aos romanos, né, a igreja romana, né, que eles se apresentem com o corpo deles como um sacrifício vivo, santo e que agrade a Deus. Então ele está falando que é o nosso culto racional. Quando nós falamos de pagar o preço, eu estava hoje vendo lá, meu pai, ele começou uma célula, e aí ele disse: posso fazer da igreja, uma cozinha da igreja? Eu falei: pode. Aí daqui a pouco ele disse: tem um livrinho lá do mestre para eu poder
dar? Eu falei, tem. Daí ele disse assim, ó, eu acho que eu vou comprar uma cuca. Aí eu falei, tá bom. Daí daqui a pouco ele disse, e com refrigerante, né? Eu falei, é bom também. Daí daqui a pouco ele veio lá e ele estava 7 horas, pegando a chave da igreja, tinha estudado o livrinho, tinha saído para convidar, mas aí convidou parece que não sei quantos, mas só tinha 3 que vinham, então ele estava meio triste, porque só tinha 3. Aí ele tinha feito um pão inteiro com queijo e não sei o que, e tinha feito mais a cuca, e tinha comprado mais não sei o que, e trabalhou o dia inteiro em prol dessa célula, para que à noite ele pudesse pregar uma palavra, para que aquelas pessoas pudessem receber uma boa notícia. Você consegue entender? Então ele se deu como um sacrifício vivo, santo e que agrada a Deus. Você entende que foi um culto com raciocínio. Ele cultivou aquilo que ele havia recebido. Quem entendeu? Amém. Você entende? Então ali houve ele pagou um preço, ele está pagando um preço para poder trazer, como Jesus também trabalhou para poder, ele se entregou. Hoje ele está desenvolvendo a salvação dele com temor e com tremor, fazendo, cumprindo o ID, que foi o que Jesus falou que é para nós fazermos. Você entende? Então eu estava lendo lá um livro, Os Caçadores de Deus, fui ler lá, quando eu abri a página assim, estava escrito assim, pagar o preço. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou levar? Mas Deus, se eu pudesse sumir daqui hoje, eu sumia, né? Mas a gente tem juízo, né? Então a gente acaba vindo e vai falando que Deus tem ministrado no nosso coração. Então, para tudo que eu vou conquistar, existe um preço, não é? Por exemplo, esse sapato que tu tem, tu pagou um preço, não é? Ou o seu Cláudio pagou, não sei. Alguém pagou um preço, não é? Para tudo que nós vamos fazer, por exemplo, para ir trabalhar, a gente paga um preço, a gente ganha um salário no final do mês, mas a gente se sacrifica um mês inteiro para poder ter aquele salário. Tudo na nossa vida tem um preço, tudo tem um custo. Quando nós olhamos para Jesus, a salvação ela é de graça, mas Jesus pagou um preço. Ele deu a sua vida, ele deu o seu sangue ali, né? Ele se entregou, ele ali se sacrificou para que eu e você pudéssemos ser salvos. Agora, o que eu faço com aquilo que eu ganhei dele, que é a salvação? Eu também preciso desenvolver, não é? Não é só de ser salva. Sou salva e pronto. Eu preciso desenvolver minha salvação com temor e com tremor, fazer jus aquilo que eu recebi. Então, uma herança, né? Tem pessoas que elas são herdeiras, elas recebem aquela herança, elas recebem aquilo de quem deixou, mas elas acabam de um dia para o outro gastando tudo e jogando fora e de repente não tem mais nada. E diz, o pai foi alguém que construiu um grande império e o filho gastou tudo em um mês, né? Então a gente fica pensando, puxa vida, que filho sem juízo. Ele não fez jus ao legado, ele não, porque o legado é dar continuidade àquilo que o pai começou. E para mim poder dar continuidade àquilo que Jesus fez, eu preciso ser fiel. Amém? Fidelidade é o requisito para eu preciso ser uma pessoa leal, fiel, para mim poder continuar aquilo que o meu Jesus fez por mim. Você entende? Então, como Jesus se entregou e se doou, eu também preciso me entregar e me doar. Porque se eu não me entrego e não me dou, eu também não estou desenvolvendo aquilo que eu recebi, né? Então, a gente tinha um carro, comprou um outro carro, e daí aquele carro ficou parado, a gente negociou o carro foi para frente, daí depois foi para outro, depois foi para outro dono, eles não passaram no nome, e a gente não tinha recebido esse carro. Quando a gente veio, um policial prendeu aquele carro e a gente conseguiu ir lá buscar o carro voltou para a nossa garagem. Mas como a gente já tinha um carro que a gente estava andando, aquele lá ficou parado por 8 meses. 8 meses na garagem sem andar. Quando nós fomos ligar, não funcionava mais a bateria. Quando nós fomos olhar, os pneus já estavam na calota ali, já estavam murchos, né? Quando nós fomos olhar, já era a mangueira da gasolina, não sei o que aconteceu ali, que tinha que trocar alguma coisa, e já tinha que fazer mais outras coisas, porque ficaram 8 meses parados, 8 meses sem ligar, 8 meses sem desenvolver. Você entende? Quando eu fico parada, algumas coisas vão se perdendo daquilo que eu herdei. Então existe uma herança. Você é salvo. Você entende o que eu quero dizer? O que é uma pessoa salva? O meu tio, por exemplo,
vez ele estava na praia e de repente ele foi dar um mergulho, e naquele mergulho que ele deu da pedra para a praia, assim, tinha um redemoinho. E aquele redemoinho pegou ele assim, e ele viu que ele ia morrer, que ele estava se afogando, e ele viu que não tinha mais jeito. E dali daquele redemoinho, ele gritou, ele disse: Deus, se tu me tirar daqui, eu vou evangelizar, eu vou ganhar as pessoas, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E ele disse que do nada, de repente, uma mão forte impulsionou ele, assim, jogou ele para cima, e quando ele viu, ele saiu daquilo. Então ele se sentiu salvo. Só que dali ele não saiu o mesmo Sérgio, ele saiu um outro Sérgio, ele saiu uma outra pessoa. Ele não conseguia mais viver como ele vivia antes. A vida que ele começa a viver agora foi ganhando os índios, ele começou ganhando os índios, sustentando os índios, e daqui a pouco ele começou a fazer sala de recuperação, daqui a pouco ele começou a fazer centro para idosos, daqui a pouco centro para deficientes físicos, e ele foi enriquecendo, assim, Deus foi prosperando ele, e foi colocando muita coisa, mas ele não conseguia viver com aquela prosperidade, com aquela riqueza, porque aquela riqueza era tudo para doar para os outros, porque ele entendia que ele não era mais prestativo, ele entendia que a vida dele, naquele minuto ali, ia se passar, mas que Deus deu uma nova chance para que outros pudessem viver através da vida dele. Então ele decidiu fazer casas de centros e coisas, e hoje existem vários, tem no Gravatá, tem em Brusque, tem vários, onde ele cuida de deficientes físicos. Eu trabalhei num desses centros. Então, só para a gente poder ter uma noção, nós não entendemos às vezes o que é salvação quando nós nunca passamos por um momento difícil, né? Eu lembro uma vez, eu bati com o carro, a gente estava indo na Avenida Cajuba assim, e eu fui fazer assim, eu olhei, não vinha ninguém, e eu fui fazer assim, claro que não está certo fazer na pista isso, mas eu fiz assim, quando eu vi tinha um carro em cima de mim, né, e naquele momento a minha mãe estava comigo, né, e ela disse: Deus, ela tem 2 filhos, tipo, leva eu. E daí eu me assustei, tudo, fiquei ali meia droga, não sabia o que tinha acontecido direito. E quando eu olhei, eu pensei só, ela não pensou nela, ela pensou em quem tinha ainda 2 crianças, 2 filhos, né? Na época meus filhos eram pequenos. Então, ali eu entendi que eu poderia ter morrido naquela hora, naquele momento, porque bateu era um mundo, né? E a gente sabe que a porta do mundo é bem fininha ali, né? Então amassou tudo, pegou assim, e eu fiquei coxa aqui, mas fiquei assim, olhando, não acreditando no que tinha acontecido, pensando no Deus, como é que foi, né? Então foi 1 minuto ali, tem gente que diz assim: quando acontece um acidente, dá tempo de ser salvo. Naquele momento ali, eu fiquei pensando, não sei se dá tempo, porque a mente da gente não consegue raciocinar direito o que está acontecendo, né? A não ser que vai em coma, umas coisas desse tipo. Então, enfim, cada um tem a sua experiência, mas ali eu disse: puxa, que legal, dá para dar um pouquinho de grau para mim? Que legal, ali eu entendi que eu poderia ter ido, né? Mas que não, que Deus me deu uma nova chance. Você consegue entender? Então nós conseguimos entender, não sei qual é a sua experiência com relação. Eu estou falando disso para a gente poder entender mais ou menos o que é ser salvo. Você entende o que é não era mais para existir, mas de repente está existindo, né? Foi um livramento, ganhou um livramento. Então, o que eu vou fazer depois que eu vivi aquilo ali? O que você vai fazer com aquilo é que vai fazer toda a diferença. E aqui a Bíblia fala sobre a fé sem obras é morta, né? Então, essa moça, ela colocou esse vídeo e eu fui conversar com ela e eu disse para ela: tu entendeu esse vídeo? Daí ela: o que tu entendeu? Tu entendeu como ele diz? Aí ela falou. Aí eu falei assim: ó, presta atenção, quando fala de pagar o preço, não é para falar de ninguém aqui, vocês entendem? A gente não gosta e nem queremos. Eu acho que é uma falta de educação, uma falta de respeito. Desculpa falar isso, mas falar de uma outra igreja, falar de igreja, porque eles estão pagando preço e trabalhando para poder manter aquelas pessoas. Falar de um pastor, a gente precisa ter muito zelo, muito cuidado. São pessoas que pagam muito preço, que trabalham muito, que oram muito, que buscam muito, que dão a vida. Gente, um pastor, ele escuta problema o dia todo, vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que é uma pessoa
ouvir problema o dia todo. Como é que eles suportam? Como é que eles suportam? Porque eles leem uma boa notícia. Se eles não leem uma boa notícia, que é a palavra de Deus, eles não aguentam, eles não ficam de pé. Né? Mas alguém, um cristão, ou um pastor, ou um líder, que escuta muito problema e ele não está lendo a Bíblia, eles são propensos a suicídio, eles são propensos à depressão, eles ficam ali vulneráveis a esses sintomas. Por quê? Porque é muito problema. Se você ficar num lugar onde você só fica escutando problema, daqui a pouco você vira um problema. Você entende? Agora, se você ler a Bíblia, ler a boa notícia, ler o Evangelho, que o Evangelho é boa notícia, você consegue se livrar desses problemas. Hoje nós estamos vivendo num tempo onde existe muita depressão, né? Nossa, hoje, onde você vai, as pessoas elas estão deprimidas, elas estão tristes, elas estão exaustas, elas estão sobrecarregadas, porque elas escutam muito problema, e é muita cobrança. Tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que dar conta disso, tem que dar conta daquilo, tem que fazer isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo, tem que ser, e tem que fazer, tem que ter, e sem pressão. A exigência é muito grande, e nós não damos conta disso. E a Bíblia diz que Jesus diz que o fardo é leve e o jugo é suave. Mas o que a gente faz? A gente acaba entrando nessa sintonia. E nós precisamos, hoje a gente vê muitos vídeos, muitos vídeos, muitas pregações, muitas coisas, e a gente se enche disso, se enche. Quando a gente vê, por que eu não estou com o meu problema resolvido? Por que as coisas não mudam? Porque é muita mistura de muita coisa. Quando nós vimos TDAH, é autismo, é não sei o quê, e é tudo misturado junto com a fé, junto com isso, junto com aquilo, e nós precisamos voltar àquilo que é puro. Você entende? Amém. Muito conhecimento humano misturado com conhecimento espiritual, e vira uma bagunça. Quando a gente vê, a gente não sabe mais o que a gente está comendo, o que a gente está bebendo. Então voltar a beber do leite espiritual. E a palavra de Deus ela é uma boa notícia. Amém? Tem gente aqui dentro? Amém. Então você precisa desse leite espiritual. Então a fé sem obras ela é morta. O que eu preciso fazer? Aprender. O que eu quero dar essa palavra aqui para nós hoje? Aprender que existe um preço. Para tudo que você quer ter, existe um preço. Olha para a pessoa que está perto de você, diga: para tudo que você quer ter, existe um preço. Diga: a salvação é de graça, mas ela precisa ser desenvolvida. Vamos lá. Digamos que você ganhe uma casa, certo? Uau, glória a Deus, recebe aí. Eu ganhei a casa, mas a casa vai precisar de móveis. Você ganhou a casa, mas não ganhou os móveis. Você entende? Entendeu? Você ganhou a casa, mas não ganhou os móveis, não ganhou as louças, não ganhou os lençóis, não ganhou tudo aquilo que precisa para enfeitar aquela casa. Não ganhou a pintura do lado de fora. Então isso você vai ter que desenvolver, trabalhar para poder colocar na casa. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Nós já ganhamos o principal, que é a salvação. E agora eu preciso trabalhar para equipar, para desenvolver aquilo que é a minha salvação. Amém? Amém. Amém? Glória a Deus. Porque junto com a salvação eu preciso multiplicar. A Bíblia diz que um senhor, ele dá 5 talentos para um, e talentos para o outro, e 1 talento para o outro. E esses talentos precisam ser multiplicados. Você entende? Então, a pessoa que tem fé, ela vai pegar aquilo ali e ela vai desenvolver aquilo, multiplicar aquilo. Aquela que não tem fé, ou ela até tem uma fé, mas é uma fé morta, ela vai enterrar aquilo ali. E o que eu tenho que fazer? Aquilo que eu recebi hoje, eu preciso desenvolver. Eu lembro quando eu ouvi a palavra de Deus na minha igreja, quando eu me converti, eu pegava aquela palavra e ficava: uau, que coisa linda! Meu Deus, a minha mãe precisa ouvir, mas a minha mãe não estava ali. Meu pai precisa ouvir, mas meu pai não estava ali. Meus irmãos precisam ouvir, mas eles não estavam ali. Mas eles estavam em casa, só que aí o que eu fazia? Eu fazia com que aquela palavra chegasse até eles através de mim. Quem entendeu? Eu estava desenvolvendo aquela salvação. Entendeu? Então é uma fé com obras. Eu acredito
acreditava naquilo que estava sendo falado, naquilo que estava sendo pregado, naquilo que estava sendo ensinado, e eu levava então até outra pessoa, para que aquela pessoa também pudesse receber daquilo que eu tinha recebido. Então isso é multiplicar aquilo que você recebe. Se você fica só para você, o que faz com que você tenha gás, com que você tenha alegria, com que aquilo que você recebeu você realmente crê? Quando você sai também ensinando aquilo que você recebeu. Amém? Então, voltando aqui, que eu estou bem agitada, não estou conseguindo. Eu começo, daí eu vou para outro assunto, começa um pouco assunto, mas vamos lá. Então, voltando para essa moça, eu falei para ela assim: tu entendeu o que é o pagar o preço? Ali ele fala que a gente não precisa mais pagar o preço, porque Jesus já pagou o preço. Mas nós precisamos sim, quando nós falamos de pagar o preço, nós não estamos falando de se sacrificar, de morrer, porque isso Jesus já fez, mas nós estamos falando de renúncia, você abrir mão de alguma coisa para poder ter outra coisa. Entendeu? Né? Nós estamos falando de oração, não oração no sentido orar, falar com Deus, porque isso é prazeroso para nós, né? Não sei vocês, mas eu acho maravilhoso eu poder ter essa liberdade de falar com Deus. E às vezes eu falo: Deus, será que eu levo essa batata? Me ajuda a escolher as batatas. Deus, me ajuda a escolher esses tomates. Senhor, me leva onde vai ter o melhor preço. Senhor, você não pode me ajudar a ter um lugar para me estacionar o carro? Eu acho que isso não é pagar preço. Você entende? Isso é prazeroso. Então é uma oração que é prazerosa, porque você está ali na companhia de alguém e você pode conversar e pedir, e a orientação e a ajuda como vocês pedem aqui. Então isso não é pagar um preço. Vocês terem uma comunicação, uma conversa, saírem, né? Agora, intercessão já não paga um preço. O que é intercessão? Eu pegar o problema de vocês, trazer para mim e levar para Deus. Isso é uma intercessão, né? Isso é um serviço de um sacerdote. O sacerdote pega o problema do povo e leva para Deus. Então ele está intercedendo, ele já está pagando um preço. Jejuar também é pagar um preço. Você está abrindo mão de alguma coisa, né, para poder fazer isso. Então, quando nós estamos falando disso, estamos falando que você, ele estava dizendo para ela assim: ele pagou o preço para nós, a salvação é de graça, né? Mas eu preciso desenvolver a minha salvação, e eu desenvolvo ela como um compromisso. O que vocês estão fazendo aqui hoje? O que vocês estão fazendo aqui hoje? Ouvindo a palavra de Deus, né? Por que vocês precisam ouvir a palavra de Deus? Porque nós somos pecadores. Todo pecador precisa da palavra. Amém? Vamos fazer uma oração, tá? Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que os céus sejam abertos e nós repreendemos agora toda ação do mal, todo bloqueio, tudo aquilo que está impedindo os céus, Senhor, de se manifestarem, caia por terra agora. Declaramos a combate e retirada só deste lugar, em nome de Jesus. Mente cativa a Cristo agora, todo pensamento cativo a Cristo, o coração rendido aos pés do Senhor, e a tua presença se manifestando, e o Senhor trazendo vida para este lugar, vida para a tua palavra, Jesus. Fala o coração, Senhor, da tua igreja, de uma forma toda especial, onde nós possamos entender e compreender o que o Senhor deseja nos ministrar em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, quando nós olhamos aqui, eu estava explicando isso para ela. Olha, pagar o preço tem compromisso, né? Quando a gente é solteiro, a gente vai aonde a gente quer, a gente faz o que a gente quer. Mas quando a gente tem uma aliança, já não é assim. Eu tenho responsabilidades, eu tenho compromisso, não é? Às vezes eu lembro quando eu era mais nova, casada, eu dizia: eu me sinto uma empregada nessa casa. Aí depois, um dia, Deus me ensinou meu coração e disse: não, tu não é uma empregada, tu tem uma família, tu mudou uma família. Isso é prazeroso ao bolso. Hoje tu tem compromissos, tu tem, você entende? Então toda vez que nós temos uma aliança, nós ganhamos junto algo, e junto com aquilo vem o compromisso, vem as responsabilidades, né? E aqui também fala assim sobre fé, fidelidade, santidade também é pagar o preço. O que é santidade? É aprender a me separar, né? Hoje nós vivemos numa época onde as pessoas não querem mais ser cobradas, elas não querem mais, sabe? Elas estão cansadas de cobrança, estão cansadas do que tem que fazer, estão cansadas do que tem que mandar fazer.
Mas se a gente não tiver regras, não tiver direção, nós nunca vamos construir nada. Nós precisamos de alguém que nos mande. Nós precisamos de alguém que diga: olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa. Essas pessoas que não querem cobrança, não querem nada, estão em terapeutas, nada contra, eu acho que é muito legal e muitas vezes eu já precisei também, a minha filha faz também, enfim, é muito legal. Mas o que eu penso assim, ó, que eu não preciso, a Bíblia ela já vai me deixar muito claro, mas quando eu desprezo o que a Bíblia diz, eu vou ter que buscar o que o homem diz. Quem entende o que eu estou falando? Então eu não vou pagar preço aqui, mas eu vou ter que pagar um preço lá. Você entende? Mas se eu aceito, eu recebo o que a Bíblia diz e eu coloco em prática aquilo que ela está dizendo, eu já não vou mais precisar da ajuda de lá. Você entende? Amém? Não sei se eu estou sendo claro, mas eu espero que vocês possam estar entendendo. Então as pessoas não querem mais cobrança, porque tudo é muita cobrança, tudo eu tenho que fazer. Sim, tudo é muita cobrança, porque nós vivemos num mundo onde nós precisamos de direção. E existe uma eternidade para nós. Para chegar na eternidade eu preciso desenvolver para poder chegar lá. Senão eu não vou chegar lá. Você entende? Uma criança, por exemplo, ela está passando pelo primeiro ano, então ali vem a prova, vem o teste. Ela vai para o segundo ano, vem a prova, vem o teste. E ela, se ela passa, ela vai para o terceiro ano, vem a prova, vem o teste. Se ela passa, ela vai para o quarto ano, vem a prova, vem o teste. Quinto ano e sexto ano, e ali vem todas as provas. Então não é fácil, ela vai ter que estudar para poder passar na prova. Ela vai ter que desenvolver aquilo que ela aprendeu. Você entende? Então nós passamos por prova. Hoje você está ouvindo uma palavra dessa. Né? Daqui a um tempo você vai ver que você vai ser provado. E nessas provações você tem uma palavra para poder passar no teste. Você entende? Sim. É assim mesmo. Né? A gente recebe uma palavra de Deus. Na hora a gente pensa: não sei se isso aí, tá bom, não sei se eu acredito assim, não sei. Quando vem a prova, você vai precisar da fé. A fé vem por essa palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Aí você vai ter que colocar ela, vai ter que viver aquela fé. Você entende? Entendeu? A fé sem obras é morta. E você recebeu uma palavra, foi gerado fé, e agora você pode viver aquilo que você criou, aquilo que você recebeu. Amém? Amém. Então quando nós falamos de pagar o preço, Saul ele ofereceu sacrifício e Samuel reprovou. O que Samuel reprova? O Saul ele vai lá e ele oferece sacrifícios para Deus, mas chega Samuel, que era o profeta, e ele reprova aquele sacrifício. Por que ele reprova? Porque ele estava oferecendo um sacrifício em desobediência. Você entende? O que é uma fé? Deus falou, você creu, e você então vai lá e exercita aquela fé. Mas Deus falou uma coisa e ele fez outra, dizendo que estava fazendo para Deus. Então não adianta ele fazer as coisas para Deus, sendo que Deus não está pedindo. Entendeu? É isso? Né? Então, senão isso vai ser reprovado. Né? O Caim, por exemplo, ele também ofertou a Deus, ele fez uma oferta para Deus, mas Deus rejeitou a oferta de Caim, porque não era a oferta que Deus tinha pedido. Você entende? A oferta que Deus tinha pedido foi a Abel. Deus queria uma oferta de sangue, de remissão de pecados. E o que Caim faz? Ele vai lá e pega do fruto da terra. Mas o fruto da terra era o que havia sido pecado, da onde abriu o pecado. Então Deus não queria mais. Eu já contei, acho que isso aqui, não sei se eu contei, vou contar de novo. Quando o Adão e a Eva pecam, eles erram, lá eles desobedecem, comem do fruto daquela árvore. Então Deus, ele vem e ele sacrifica ali. O primeiro sacrifício que acontece no jardim do Éden é um cordeiro que é morto, e ali ele é morto, ali sai o sangue, Deus tira o pelo e cobre ali com aquele pelo, com aquela pelagem, né? O homem e a mulher. Eles não precisavam de cobertura antes, porque a cobertura deles era a glória de Deus, né? Não sei se você
ver, se você tem essas visões, tem isso bem claro para você, mas tem pessoas que elas têm uma luz em torno delas, assim, e tem pessoas que elas são mais sensíveis, e elas veem, olha, a luz do fulano, a luz do ciclano, né? O mundo chama isso de áurea, né? Mas não, é uma luz, é a cobertura, é a glória de Deus sobre a vida do homem. Então o homem, lá no Jardim do Éden, ele tinha essa glória sobre a vida dele, tinha essa luz. Então, como as aves têm as penas, como o cachorro tem o pelo, né? Como os peixes têm a escama, o homem tinha essa glória, essa luz ao redor dele. Então ele não precisava de cobertura, mas quando ele peca, ele perde aquela cobertura, ele perde aquela glória, então ele se sente nu. Quando ele se sente nu, ele então, Deus, ele bota ali aquela roupa de figueira, de mato ali, né? Se cobre, né, com aquilo, e Deus então mata ali a primeira morte que existe ali no paraíso é de um cordeiro, de um carneiro, né? Então Deus mata ali, tira aquele pelo e bota neles, eles saem vestidos, porque eles tinham perdido a cobertura que era a glória de Deus, e agora a veste deles era de um cordeiro, de um animal. Por isso que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Então, quando eles saem dali, ali Deus explica que a oferta que ele gostaria que eles fizessem, a oferta que ele queria, era uma oferta de sangue, que era a remissão de pecados. Quando eles saem, são expulsos aqui do paraíso, esses dois filhos, o Abel e o Caim, Deus fala eles são ensinados pelo Adão e pela Eva a oferta que eles tinham que dar. Mas como Caim ele era um agricultor, ele fica teimoso ali e ele não quer dar uma oferta de sangue, porque sangue limpa o pecado, purifica o pecado. Ele quer dar uma oferta daquilo que ele tira da terra, e Deus rejeita aquela oferta, porque aquela oferta era tirada da terra, e da terra veio então o pecado dos primeiros homens lá no jardim. Então quando Deus rejeita, ele fica muito bravo, e ele é rejeitada aquela oferta. Então a questão não é o quanto você oferta, o quanto você dá, o quanto você sacrifica. A questão é, Deus quer isso aí? Então você vai ter que obedecer. É uma oferta de obediência, um sacrifício de obediência. Você entende? Tem gente que quer fazer. Ontem eu estava falando com os nossos líderes lá na igreja, e a gente falou, vamos fazer por encontro um período, eu acredito que uns 30 dias. Aí o irmão falou, vamos fazer 21. Por que 21? Aí eu falei, já está querendo diminuir os dias, né? Vamos fazer 21 dias de jejum, porque 21 é não sei o quê. E daí de repente eu abri a tela do celular para falar 21. Aí eu tomei um susto, eu falei, nossa, 21. Então não é o quanto você quer fazer, é o quanto Deus quer que você faça. Você entende? Às vezes Deus não quer tudo o que nós estamos fazendo. Às vezes a gente entra no ativismo, né? Fazendo tanta coisa, Deus não quer tanto. Você precisa de direção, caminhar com o Espírito Santo, ter tudo isso purificado para saber o que Deus quer de mim. O que Deus quer de mim? Olha, Deus quer que eu tenha uma atenção para a minha família especial nessa semana. Olha, Deus quer que eu passe um tempo lendo alguns livros da Bíblia. Olha, Deus quer que eu tenha um tempo em comunhão com Ele. Olha, Deus quer que eu faça amizade com a vizinhança. Você entende? Porque às vezes a gente vive longe, quer só viver na igreja, mas não vive relacionamento com as pessoas, vive distante das pessoas. Como é que eles irão conhecer o nosso Jesus? Como é que nós vamos trazer a essência daquilo que nós temos, né? Da vida que nós temos? Como é que eles vão cheirar e inalar o perfume de Cristo? Às vezes eles não conseguem chegar até aqui, mas nós conseguimos chegar até lá. Você entende? É um preço que a gente paga para poder ter. E ele vai fazendo uma amizade, ele vai entregando uma abacate um dia, né? Uma mão no outro dia. Ô vizinho, tudo bem? Aqui, ó, meu pé, mamão, deu 10 mamão, né? O que quer dar para ti e tal? Pronto, o vizinho já vai dizer, oh, que legal, meu vizinho lembra de mim, né? Então não é só o que você fala, mas é o que você faz. É uma fé com obras. É uma fé viva, é uma fé que leva a alguma coisa, é uma fé que pensa mais no outro do que em si mesmo. Você entende? É uma fé que paga um preço, é uma fé que se santifica, uma fé que se separa, diz, não, para ti pode dar certo isso aí, mas para mim não, para mim isso aí não é legal, eu vou entristecer o meu Espírito Santo. Você entende? Então são coisas que Deus às vezes vai pedir para nós. Então eu preciso aprender a pagar o preço. Olha o que eu preciso pagar para você. Pagar o preço.
para ter a presença de Deus. Olha o que Deus fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus, Ele quer ser achado. Assim, Deus se esconde? Deus se esconde? Pergunto para você que está perto de você. Deus se esconde? Ele quer ser achado, Ele quer ser encontrado. Para isso você vai ter que pagar um preço. Buscar, até encontrar. Achou? Que alegria. Deus, Ele quer ver até onde você está disposto a buscá-lo, a encontrá-lo. Pode ver quando você começa a orar, começa a dar coceira na perna, começa a doer o joelho, começa a dar coceira na cabeça, aí você começa a escutar o barulho lá fora, aí já começa um negócio ali, aí se você desiste ali, já foi, já era. Mas se você continua, deu uns 15 minutos que você está ali, daqui a pouco o céu se abre, a presença vem, a glória de Deus inunda o lugar, e você diz: meu Deus, o que é isso? Glória a Deus, e vocês começam a chorar, e começam a dar glória, não consegue mais falar mais nada, e uma coisa extraordinária aconteceu no lugar, você sai dali, refletindo a glória de Deus. Mas o que foi? Você pagou um preço. No começo ficou ruim, no começo foi difícil, mas depois foi bom. Pode ver que vocês estão aqui 1 hora e pouco, né? Já deu 1 hora e pouco? Quase 1 hora e pouco. Vocês estão aqui 1 hora e pouco, sentados, ouvindo uma palavra. Por que nós precisamos? Porque vocês precisam adquirir fé. Eu preciso adquirir fé. Então a gente está aqui recebendo fé. Nós estamos pagando um preço. Olha para a pessoa que está perto de você. Está pagando um preço. O que vocês vão ganhar com isso aqui? Sentado aqui. Ai meu Deus, não sei o que eu vou ganhar com isso aqui. Mas será que ela vai demorar muito ainda? Vou dizer para vocês, sabe o que vocês vão ganhar com isso aqui? Fé. Café vocês compram aqui, ó. Nessa mercearia, conveniência, né? Um senhor querido ali. Vocês compram ali dele café. Mas fé é aqui. E é sentado. Você entende? Mas no começo é ruim. Porque a gente está pagando um preço. Está usando um esforço, está usando a nossa. Está sentando quando a gente queria levantar. Está puxando para ficar acordado quando a gente queria dormir. Sabe? Está a barriga roncando, mas a gente está aqui pagando preço, né? Para poder receber algo. Depois que vocês saem daqui, vocês vão ver umas coisas ficam mais fáceis de sair, né? No nome de Jesus. Sai daqui agora, sai da minha casa, confusão. Tu não vai reinar nessa casa, não. Sai, espírito de miséria. Tu não tem poder na minha casa, não. Sai, demônio Zé Pilintra. Aqui tu não vai reinar. Aqui é um lugar santo. E aí vocês começam a exercer aquilo que vocês receberam nesse lugar. Mas custou 1 hora e meia. Né? Aqui, ó, para a gente louvar. Nem sempre é fácil. Não está fazendo nada. Só quero ouvir, aí será que vai demorar esse louvor? Tem dias que são assim, tem dias que são difíceis. Não é? Tem dias que é fácil, mas tem dias que são difíceis. Mas você diz assim: não, Susana, tu vai adorar, porque Deus te deu salvação. Louve ao Senhor todo o meu ser. Não vai sair. Com vontade, sem vontade, louva. Entende? Aí vocês vão fazendo. Quando vocês veem, daqui a pouco o coração já está mais feliz, vocês já estão mais leves, a coisa que vocês chegam em casa, as coisas ficam diferentes. Eu estava lá na igreja na quinta-feira passada, eu ministrei, e Deus me deu uma palavra sobre essa música que colocou aqui, né? Alegria do Senhor é a nossa força, sobre ficar animado, sobre ser alegre. Eu estava falando sobre isso. Quando eu cheguei em casa, aí a gente cantou aquela estrofe, lembra da estrofe que agora eu me esqueci? Essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Eu acreditei que ia ser assim. E eu saí dali acreditando que a alegria não ia mais sair de dentro do meu coração. Então não era muito arriscado. Quando cheguei em casa, o Davi, que nunca faz isso, estava assim: ai! Eu peguei a porta dele: ai! Tudo bem? Aí eu falei: oi, tudo bem? Daí o marrom, correndo atrás do rastro. Meu Deus, que é essa alegria, né?
que a alegria não ia mais sair de dentro do meu coração. Então, quando você crê, automaticamente o ambiente onde você entra, você vai ver que aquilo não muda. Você entende? Mas tem um preço que eu preciso pagar, o que é exercer a minha fé. Eu estava triste, eu não estava feliz, mas eu decidi que a alegria não ia mais sair de dentro do meu coração. Né? Então, assim, tem dias que a gente não está legal. Aí alguém diz para nós assim, meu marido é assim, né? Meu marido é sempre assim. Ele diz assim, vai orar, deixa eu orar, vai orar, deixa eu orar, vai orar. E me cansa de não orar, assim, nem a gente ora, né? Mas vai orar, vai orar, vai orar. Então, tipo, só se eu ficar, só se eu orar de joelho na rua, né? Porque não tem nem como fazer tudo isso, né? Mas enfim, é o jeito que ele tem de poder animar a gente, né? Mas eu estava pensando, Deus, é muito problema que a gente escuta, é muita coisa. Como é que a gente aguenta? Não dá para aguentar muita coisa. Aí o Espírito Santo falou, ouvir uma boa notícia, tu não vai aguentar se tu não ficar em contato com uma boa notícia. Então, tu escuta uma coisa ruim ali, vai com uma boa notícia aqui. Por que vocês precisam estar aqui? Para escutar uma boa notícia. Por mais que esteja cansativo, por mais que às vezes seja chato, vocês entendem? Mas vocês estão ouvindo uma boa notícia. O Evangelho. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé se nova ou morta. Entendeu? Eu estou ouvindo algo que é bom. E eu ouço algo que é bom, então eu consigo lidar com aquilo que é ruim. Se eu não escutar, daqui a pouco é exaustão, daqui a pouco é depressão, daqui a pouco pode ser possessivo. E daí? Onde isso vai parar? Entendeu? Então a gente sabe que a gente precisa. Às vezes não é fácil pagar o preço. Mas se eu quiser algo, se eu quiser viver a vida abundante que Jesus deu para mim, eu preciso desenvolver a vida que já entrou dentro de mim. Imagina se a Gabriela pega José, amarrado no Jesus, né? Mas ela pega José e diz assim, eu estou muito cansada, eu já fiz muito mamar, eu já troquei muita fralda, eu já lavei muita roupa, eu já estou fazendo muita comida, meu filho, eu já fiz, segurei 9 meses na minha barriga, agora já são 5 meses, já levei para o médico, agora fica quietinho aí, e a mãe vai viajar. Ela deixa ele em casa 1 mês, ela precisa de 1 mês para se estressar. E ela vai viajar, quando ela voltar, o que vai acontecer? Cadê o José? Já era. Por quê? Porque ele precisa ser desenvolvido. Então não é o quanto ela está se esforçando, não é o quanto ela está fazendo, é o quanto ele está crescendo por conta dela. Então, o que você recebeu? Você recebeu a Cristo dentro de você. O apóstolo Paulo disse, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Ele estava dizendo que ele não vivia mais, como assim? Era ele que estava falando ali. Como que ele não vivia mais? Ele estava falando que o que estava dentro dele estava se desenvolvendo, ele estava alimentando, se esforçando, pagando o preço para que aquilo que estava dentro dele crescesse a ponto de não mais viver ele, mas Cristo vivesse nele. É como se a Gabriela tivesse José na vida dela, dentro dela, sim, e ela fosse alimentando ele dentro dela. Daqui a pouco não tinha mais espaço para ela. Era o José dentro da Gabriela, vivendo na Gabriela. Você entende? E o que acontece? Cristo dentro de nós é a esperança da glória. As pessoas estão sem esperança. Seu vizinho está sem esperança. Seus pais estão sem esperança. Seu cônjuge está sem esperança. Talvez você deixe sem esperança. Seus filhos não acreditam mais, estão sem esperança. Mas Cristo em mim é a esperança da glória para eles. Você entende? Então é uma fé onde eu vou ter que estar no preço, vou ter que me exercitar. Essa semana eu vou encerrar falando isso. Veio uma pessoa lá em casa e ela começou a chorar. Desse tamanho, ela já veio no caminho chorando, todo mundo estava vendo ela chorando, falando, o que aconteceu? E daí ela foi lá pro lugar, daí eu disse, senta aqui, chorou. Tudo que não estava dando certo na vida dela,
Deus que a gente ficasse feliz, porque ele venceu, nós vamos vencer, vai vencer, chegou até aqui, agora é a hora da vitória. Aí chegou uma pessoa e disse: qual é o problema? Eu preciso trabalhar, não tenho que trabalhar. Aí eu te dou um carro. Deu um carro para ela. Meu Deus, glória a Deus. Aí daqui a pouco, ela fez a ligação para ver o documento do carro. Aí começou a chorar de novo para contar para a pessoa, porque ela estava bem, ela não tinha comida em casa. Aí a pessoa disse assim: o que eu posso fazer por ti? Ela começou a rir, me manda um pix. Ela fez uma piadinha. Aí a pessoa diz: manda um pix aí, manda um pix para ela. Aí tudo isso em meia hora. Aí daqui a pouco a outra pessoa falou, ela falou assim: fulano, não sei o que, fulano mandou mais 300 reais para ela. Daqui a pouco outro mais 300 reais de comida. Aí daqui a pouco não sei o que. Daí o Espírito Santo falou: tá vendo? Paga o preço, ela veio até aqui, ela pediu oração, ela abriu o coração, ela pagou um preço de se humilhar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então só não é fácil, às vezes a gente não quer abrir as coisas para ninguém, mas quando a gente encontra alguém que tem a bênção, eu não dei nada para ela, mas eu tinha a bênção. Você que veio aqui recebe a bênção. Então onde você vai, você tem a bênção. Talvez você não tenha um carro para dar, talvez você não tenha 300 reais para dar, mas você tem a bênção. E é quando você dá a bênção, você tem a bênção e você é um abençoador, os outros trazem aquilo que aquela pessoa precisa. Você entende? Amém? Isso se Deus não despertar, você também quer aquilo. Então nós temos a bênção, nós vocês não temos o 10 mil para dar para a série. Vocês não têm 10 mil para dar para a série, mas eu tenho uma bênção de Deus. A bênção é mais preciosa que 10 mil. Você entende? Jacó foi atrás da bênção, não da herança do pai dele. Não de dinheiro, nem de fortuna. Ele foi atrás da bênção. E ele ficou mais rico que o seu irmão Isaú. Porque Isaú desprezou a bênção. Então nós precisamos ficar espertos. Eu vou atrás da bênção. E a bênção vem com a minha obediência. E a minha obediência é pagar um preço. Que não é o preço que Jesus pagou, porque isso ele já pagou. Também não é o preço que o Jó pagou, porque isso o Jó já pagou. Também não é o preço que Moisés pagou, porque esse ele já pagou. Também não é o preço que Josué pagou, porque esse também já pagou. Mas é o preço que ele tem que pagar. Você entendeu? Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos orar? Glória a Deus. Diga para a pessoa que está perto de você, diga: fé sem obras é morta. Diga: se você sair daqui e não colocar em prática, o que você aprendeu, venha para frente em nome de Jesus. Vamos falar com Deus nesse momento. Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que uma unção poderosa da parte dos céus desça sobre a vida de cada um dos seus filhos nesse lugar. Tu és um Deus de promessa, Tu és um Deus de herança, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus que fala e cumpre cada uma das suas promessas. Eu não sei o que os teus filhos precisam, mas eu peço que uma unção poderosa, uma unção sacerdotal desça sobre a vida da tua filha agora, ela seja cheia do Espírito Santo, aonde correntes, aonde algemas, eu declaro agora solta em nome de Jesus, seja livre, pelo poder pelo nome de Jesus. Tudo que estiver segurando as mãos dela, Senhor, a obra das mãos da tua filha no trabalho, Pai, por terra agora, ela seja livre do medo, livre da tristeza. Senhor, em nome de Jesus, a alegria visite seu coração hoje, e ela saia deste lugar, Senhor, em nome de Jesus, renovada, cheia de fé, alegre e feliz no seu coração. O choro dura só uma noite, diz o Senhor, mas a alegria ela vem pela manhã. É tempo de sorrir, é tempo de se alegrar, porque é tempo de coisa nova. Vem, Espírito Santo, fortalece a fé da tua amada, toma o seu coração, toma a mente dela, livra ela da angústia, livra ela, Senhor, de todo nó na garganta, de todo espírito que nos sufoca, que traz, Senhor, muitas vezes medo, tristeza, seja arrancada agora pelo poder que no nome de Jesus. Senhor, faça uma varredura agora, Senhor, suas emoções. Meu Deus, em nome de Jesus, é tempo, Senhor, de se alegrar, é tempo de paz para a vida dela. Vem, paz, vem, paz, vem, Espírito Santo. Nós declaramos em nome de Jesus que ela seja livre de todas as algemas, de todos os grilhões, Senhor, aonde ela está cativa, aonde ela está presa agora, ela seja livre pelo poder que no nome de Jesus. Toda obra de engano, solte a sua alma, solte a sua mente. Em nome de Jesus, declaramos em nome de Deus. Fortalece, 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 fortalece. Jesus, vem com força agora, vem com pureza, vem com santidade.
identidade, dá força, Senhor, para ela. Deus, que ela corra, Senhor, se for pedido 1000 milhas, que ela corra 2000, Senhor, de uma forma poderosa, na velocidade do Espírito, e ela conquiste, Senhor, coisas novas. Em nome de Jesus, nós declaramos renovo sobre a vida da tua filha. Em nome de Jesus, renova, Senhor, renova, 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 renova. Em nome de Jesus, todo medo, tudo aquilo que acha no sistema nervoso, solte agora. Toda praga, toda maldição, seja lançada fora agora, seja quebrada agora a angústia. Em nome de Jesus, cesse pelo poder do nome de Jesus. Toda depressão solte, todo espírito de encosto, em nome de Jesus, que muitas vezes atribula e causa pânico, solta todo pânico, todo medo, em nome de Jesus. O perfeito amor lança fora todo medo. Vem, perfeito amor, vem, inundando, fortalecendo, animando, gerando dentro dela a tua vontade. Toda obra do mal, toda macumba, seja quebrada agora pelo poder no nome de Jesus. Todo trabalho pago, todo trabalho feito, seja quebrado no nome de Jesus. Onde ela tem dores de estômago, nós declaramos a uma bata e retirada. Se foi algo que ela comeu, seja desmanchado pelo poder no nome de Jesus. Haja paz, todo choro no turno cesse, pelo poder no nome de Jesus. A paz de Cristo no seu coração, seja cheia da paz, cheia da alegria, cheia da virtude, tempo novo, alegria, força, coragem, ânimo, em nome de Jesus. Desfazemos todo peso no turno, todo peso que muitas vezes atribula, eita, caramanaias, quebra, Senhor, em nome de Jesus, todo sofisma, toda dor nos olhos, todo espírito que causa dor no corpo físico, cesse, pelo poder no nome de Jesus Cristo. Dá, Senhor, força, remove, Senhor, o medo, tudo aquilo que acha no sistema nervoso, irritando, muitas vezes trazendo ira, raiva, ódio, em nome de Jesus, ela seja livre. Tudo aquilo que muitas vezes ela se sente estrangulada, se sente sufocada, cesse pelo poder no nome de Jesus Cristo. A paz de Cristo enche o seu coração, em nome de Jesus, traz vida, vida em abundância, fortalece a fé no coração, gera dentro dela a tua vontade. Senhor, o Senhor mostra que a sede, a fome pela tua presença, Senhor, sustenta isso, e que ela saia desse lugar desenvolvendo-se para aquilo que ela tem recebido, de uma forma poderosa, Senhor, que ela voe, Senhor, nas asas do Espírito, e receba do Senhor, meu Deus, a alegria, o pranto se cesse, e a alegria venha, Senhor, o medo do futuro, o medo de não dar certo, o medo das coisas que muitas vezes, Senhor, ficam para trás. Deus, em nome de Jesus, vem com aquilo que é novo e traz, Senhor, novidade de vida para ela. Dá força, Senhor, gera dentro dela, Senhor, a alegria, gera dentro dela o ânimo, gera dentro dela, Senhor, meu Deus, aquilo que a tua filha precisa. Tu sabes, Senhor, das coisas que ela tem clamado, que ela tem pedido, que ela tem apresentado diante do Senhor. Meu Deus, aonde é emaranhado, declaro que ela seja livre pelo poder do nome de Jesus Cristo. Meu Deus, venha as bênçãos, venha vitórias sobre a vida dela. Tira, Senhor, cancela, Senhor, tudo aquilo que muitas vezes, Senhor, causa nervoso nela, Senhor, e dá ela a paz que ela precisa, Senhor. Fortalece a fé da tua filha, anima ela, Senhor. Tempo novo, vida nova, alegria, Senhor, venha sobre a vida dela, visão diária, Senhor, que ela possa se empreender de uma forma poderosa, conquistar tudo que o Senhor tem para ela. Declara que tempo de provisão e prosperidade para a tua filha. Senhor, fortalece, Senhor, e anima a tua serva com saúde, Senhor. Meu Deus, que os seus, Senhor, possam receber da tua presença, Senhor. Cuida do seu lado, da sua casa. Meu Deus, vem com provisão e com prosperidade. Desperta, Senhor, a sua vida, desperta os seus. Leva ela, Senhor, a comer Bíblia, Senhor. E ali ela sinta, Senhor, meu Deus, o gosto do mel. Meu Deus, ela sinta, Senhor, o sabor das Escrituras de uma forma poderosa. E saia dali animada, Senhor. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, os céus de bronze também. Dá ele força, Senhor. Dá ele paz, dá ele, Senhor, em nome de Jesus, alegria pela salvação. Fortalece a sua fé. Desperta o teu filho, Senhor, para aquilo que é a tua vontade. Remove, Senhor, as doenças e cancela, Senhor, em nome de Jesus. Tudo aquilo que muitas vezes, Senhor, tem trazido, Senhor, ajuda o sistema nervoso. Dá ele a paz que ele precisa, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória para Jesus. Gente, vocês precisam de alegria, tá? E existe um engano, e o engano está nas mãos de vocês. Quando eu entrei aqui, eu tinha no meu pulso uma cobra verde enrolada no meu pulso. Eu só fiz assim, que isso? O espírito de engano na
vocês, sabe? Mão fala de trabalho, de lugar onde a gente coloca as mãos com o que a gente trabalha. Então, em nome de Jesus, todo engano sai, foi saindo. Eu creio que já saiu quando eu fiz assim, eu já disse, sai em nome de Jesus, né? Já me livrei, já fiz um ato profético lá com a Alex, já estava quebrado as correntes, mas eu vi as mãos amarradas, eu vi as tuas mãos amarradas também, né? Já está livre em nome de Jesus, tá? Que Deus possa estar trazendo alegria para o coração de vocês, porque eu vi isso, Deus trazendo um renovo. Eu não penso, sabe? Mas eu acredito que os céus já foram limpos nesse momento. Agora vai acertar perto de você, Deus vai pagar o preço. Se alegra mesmo quando não está com vontade. Ora mesmo sem vontade. Louva mesmo sem vontade. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Obrigada, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Sempre com as mãos em direção à tua casa. Senhor, nós colocamos, Pai, no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho diante do Senhor. Declaramos a bênção do Senhor sobre aquele lugar, sobre aquelas pessoas, Deus. Em nome de Jesus, que a alegria do Senhor invada aquele lar, aquela casa. Em nome de Jesus, declaramos uma semana de vitória para o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma ótima semana. E vamos tirar